Hello everyone! Hoje nós vamos aprender sobre os números em inglês do 0 até 1 milhão. Isso, a gente vai aprender tudo isso em menos de 30 minutos. Mas primeiro, para que serve, né? Qual é a importância de a gente aprender? Bom, os números em inglês eles são importantes porque você vai precisar para falar de unidades, de alguma coisa que você vai comprar. Por exemplo, vai comprar pão, compra quantos? 3, 4, 5, 6. Quando você for falar de horas também, horas e minutos, você vai precisar saber, né, os números de maneira que você saiba até o número 59, 60, né, de quais salteados, até mais porque eles vão falar super rápido. Quando você for falar de datas também, você precisa saber os números maiores, ah, 30 e poucos. Quando for falar de anos, precisa saber, né? Por exemplo, se você for falar que você nasceu em 1994, 1997, você vai precisar saber de números maiores. E digamos também no futuro você queira receber, sei lá, uma quantia enorme de dinheiro, e você vai precisar falar milhões, né? Se você tem fé, diga amém. Ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vou fazer assim, vou mostrar os números e a parte da escrita não é difícil para vocês. O que vocês precisam entender é que, apesar de ter a mesma escrita no português, a pronúncia é diferente. Então, nunca vai ser igual, como se você lesse em português. Vai ser sempre diferente. Tenham isso em mente, ok? Vamos lá. Pegando o primeiro de 0 até 10. Vamos lá. No 0, a gente tem duas maneiras, tá? A maior parte das pessoas, elas conhecem essa aqui, que é zero, não é zero, tá? Você pronuncia zero, zero. E tem essa pronúncia aqui também, que é ou, ok? No caso aqui, apesar de que pra gente está mais acostumado com zero, o que eles mais usam no cotidiano é ou, né? Nos livros, né, nesses livros aí clássicos, antigos, eles ensinam só assim, na maioria das vezes, né, zero. Mas na vida real a gente ouve assim, na maioria parte das vezes. Só que eles usam os dois, tá? Só que geralmente no cotidiano eles usam mais o ou e o zero eles usam em linguagens mais formais, tipo linguagem acadêmica, igreja, o número de série de um produto, enfim. Número um, nós temos one, não é one, tá? É one, 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 one. É quase como se não tem nenhuma lógica, né, com o português, mas aqui é como se fosse tivesse o U no início, né? One, one. No 2 é two, acho que não é tão difícil assim pra gente, né? Two, two, três. O 3 é three, você pode falar three ou three, ok? Se você tiver muita dificuldade em falar three, você fala tree, sem problema nenhum. Você vai falar, mas tree não é árvore? Também, né? Mas as pessoas vão entender pelo contexto, né? Eles não vão confundir, né? Quando você estiver falando de números, eles não vão confundir que você está falando três, ao invés de árvore e vice-versa, né? O 4 é four, o 5, five, 4 mais uma vez, four, 5, five. Detalhe aqui, ó, eu sei que aqui tem uma letra I, né? Só que a gente não vai ler five, né? E sim five, porque no alfabeto, no A, B, C, né? A, B, C, a letra I em inglês tem um som de I, né? Por isso que aqui fica five. E aqui eu quase não pronuncio a letra E, tá? Eu não vou falar five, five, assim, five, five. Ok? Mais uma vez. For, for. Eu quase não pronuncio a letra U também. Eu nem pronuncio, para falar a verdade. Eu não falo for U, e sim for. Five. Aqui. Aqui é six. Não, eu não falo six, tá? Six. Se você falar six, sem problema nenhum, vamos entender. Mas a pronúncia aqui correta é six, com som de E e não de I, tá? Mas lembrando, se você falar six, provavelmente vão te entender, ok? Então, sem problema. Aqui nós temos o 7, né? Que é seven, seven,
7. E aqui nós temos o número 8, que é a pronúncia é 8. 8. Tentem dar uma suavizada aqui no final, porque no sotaque do brasileiro a gente tem o costume de colocar chi, né, no final, um chiado no final. Então tentem não falar eight, e sim eight, eight. Bem suave o final, né? Ao invés de falar eight, ok? Porque dá a impressão que você está falando outra coisa, ao invés do número 8, né? Eight, eight. O 9 é nine, nine. Repare que eu falo nine e não nine, nine. O brasileiro tem esse costume, né, de colocar som de vogal ou som de sh no final, né? Então tentem suavizar, ao invés de falar nine, fale nine, porque aqui o E não é pronunciado, né? Então a pronúncia morre no N, nine, ok? E o número 10 é ten, ten, ok? Eu não vou pronunciar teen, tá? Porque teen é outra palavra, significa adolescente. Já vi algumas pessoas cometendo esse erro. Então, o número 10 é ten. Agora vamos para os demais. Aqui, geralmente, as pessoas é, de, de 1 até 10, né? De 0 até 10, elas sabem a maioria, né? Pronunciar. Só que não sabem como escrever. A maior parte das vezes não sabem como escrever. E já quando é de 11 até em diante, a galera tem um pouco mais de dificuldade, né? Então vamos aprender também. Vamos lá. 11, 11. Aqui a gente vai pronunciar esse E como som de I, tá? 11, 11. Se eu falar 11, vai tá certo, vão me entender? Vão te entender sim, ok? Sem problema. Mas o certo é 11. Mas sem problema nenhum. Se você não conseguir falar 11, tá tudo bem. O importante é você conseguir passar a informação correta, né? E aqui é 12, 12. Cortem o som de E, tá? Não falem 12, 12. Morre aqui a pronúncia no V, 12. Agora aqui sim, se você falar 12, a pessoa pode entender outra coisa, ok? 12, 12. Número 13, aqui as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? Aqui é 13, 13, 13. Número 13, 13. Detalhe aqui, né? Uma conselho, né? Uma dica para ajudar você a lembrar, né? Pense que o 13 é uma pessoa que possui, sei lá, a costa torta, né? Uma pessoa 13, né? Uma pessoa tortinha, né? 13, 13. Ok? E aqui nessa parte eu não vou ler 13, tá? É 13, 13. Sei que é bem diferente do português, mas assim que você tem que se acostumar. Fazer essa relação de que quando tiver um conjunto de certas letras, a pronúncia em inglês vai ter som X no inglês, ok? E é assim que você vai se acostumando. 14 para 14, ok? 14. 14. Eu acho que aqui ninguém tem tanta dificuldade, né? Lembre-se que aqui, esse T, duplo E, N, vai ser sempre teen, a pronúncia, tá? Teen. Significa jovem, adolescente, se a gente for separar, né? Separar essas palavras, né? Claro que aqui eu não vou traduzir como, sei lá, quatro jovens. Não, não faz sentido, né? A gente tem que interpretar também. Aqui, 15, muita gente erra quando elas não veem escrito, né? Elas querem falar 15. Mas não, pessoal, reparem. Aqui a pronúncia é 15, 15. Ou 15 também, sem problema, tá? 15 ou 15, ok? 15. Reparem que não tem 5 aqui, tá? Em nenhum momento. 15, ok? 6, 16, perdão. 16, 16, 16 ou 16 também, pode ser a pronúncia 16, não tem problema. 17, 17, 17. Acho que aqui é bem simples para vocês, né? A maioria. 17, se não for, tem problema. Você está começando. 18,
18, 19, 19, 18 e 19. Detalhe que não fale 19, né? Evitem pronunciar essa letra E aqui, né? 19, 19, 19. Dá uma suavizada nesse som de E aqui. Ok? Certifique-se de repetir esses números aqui várias vezes e ter eles bem ah, na ponta da língua quando precisar, ok? Eles não são tão comuns assim para quem é brasileiro, mas assim, se você treinar, você consegue pegar eles bem. Vamos lá. De 20 até 100 agora. Vamos lá. 20, 20, 20. Mais uma vez, 20. Alguns sotaques eles pronunciam 20, 20, 20. Ah, então qual eu uso? O que você sentir mais facilidade em pronunciar, ok? Sem problema nenhum. Aqui no 30, 30, 30, 30 ou 30, 30, 30, ok? Aqui você tem que ter muita cautela na parte da pronúncia para não soar como se você estivesse falando 13. Tem gente que às vezes, por não aprenderem muito bem na hora de falar, eles ficam fazendo confusão. Então tenha isso em mente, não confunda as pronúncias. Aqui o 30 é 30 e lá no 13 é 13. 13. Aqui você pode falar 30, né? Ó, repare que é bem parecido, né? Aqui no 30 é 30 e no 13 é 13. É parecido, porém está longe de ser igual, né? Então, aqui tem, assim como aqui, né, tem duas maneiras de pronunciar, 30 ou 30. Geralmente eu falo 30. Se você falar 30, ninguém vai confundir com 13. Agora, se falar 30, existe uma pequena possibilidade, né? 20 ou 20. 30 ou 30. Aqui é a mesma coisa. 40, 40 ou 40. 40. Como se o T ele deixasse de existir, né? A mesma coisa para ambos aqui, ó. Como se o T se deixasse de existir, né? 40, 40, 40, 40, 40. Aqui, 50, 50. Aqui eu não posso pronunciar 50, tá? Não vai dar certo. Aqui é só apenas 50 a pronúncia, tá? 50. 60, 60, 60, ok? Mesma coisa, aqui não posso falar 60, ok? Não vai estar certo, tem que ser 60. 70, 70, ok? 70. Aqui no 80, 80 ou 80. Posso falar 80 aqui de novo, sem problema. 80, 80, 80, 80. Aqui 90, 90. Não posso falar 90, tá? Nunca, ao menos eu nunca ouvi ninguém falando assim. 90, 90. E aqui no 100, a gente começa na família do 100, ok? 100, 100, ok? 100. Detalhe, 100, a palavra 100, a gente traduziu aqui como 100, né? Mas ela se assemelha mais com a nossa palavra centena. Então, aqui é como se fosse uma centena, tá? Então, às vezes, você vai ver também, ao invés de ser assim, 100, você vai ver eles escrevendo 100, escrevendo ou falando 100. É o mesmo sentido, a mesma coisa, tá? Então, aqui eu não vou falar 100, tá? Reparem que é som de 100. Não é 100 também, tá? 100. É bem suave o final. E aqui a gente vai aprender os números quebrados, né? Aqueles números entre 21 até 99. Como é que a gente vai pronunciar eles e escrever? A escrita é bem diferente, né? Se vocês forem olhar aqui, vamos lá. 28.
28. Aqui bem tranquilo, né? A parte da escrita que é a mais complicada para a galera aprender. 32, 32. 44, 44. Então, aqui, se vocês forem reparar, eu estou usando o número 20 e o número, aqueles números lá de 0 a 10, perdão, de 1 até 9, que vocês já aprenderam antes, lá no primeiro slide, né? 28, 32, 44, 56, 88, 88. Ó, tem até diferença aqui na pronúncia do 88, né? Para não confundir. 88 ou 88. 88. Não tem como confundir pelo contexto, né? Aqui eu quero que vocês reparem na parte escrita desses números que são, digamos, meio quebrados, né? Não são números que terminam com zero. Eu quero que vocês esqueçam isso aqui, tá? Opa. Eu quero que vocês reparem bem aqui que toda vez quando um número é composto, a gente escreve ele separando ele por hífen, tá? Tipo de 21, 37 e por aí vai. Esses números que não terminam com zero, né? Números acima de 20 que não terminam com zero. A gente no final vai ter essa separação por hífen. Quando a gente for aumentando os números, vocês vão ver que vai seguir outro padrão também, quando a gente for aumentando as casas decimais. Então, não esqueçam de, quando forem escrever, escreverem assim, né? Colocando o hífen. Ok. 28. No português a gente fala 28. Posso colocar 20 and 8? Não, tá errado, tá? Tem que ser assim, dessa maneira. Ok. 32. 32. Eu posso colocar 30 and 2? Não, tem que ser assim. Ok, so let's go on. Ó, se você está gostando do vídeo, o canal tá super pequeno ainda, né? Ajuda dando seu like, se inscreve no canal, ok? Juntos seremos mais fortes. E compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Let's go! Vamos lá. E aqui a gente vai aprender até o 900, né? Vai ser bem simples, é como se a gente estivesse dizendo assim, uma centena, duas centenas, três centenas. Então, para isso, só basta você aprender aqueles números lá de 1 a 9, né? E aí você vai conseguir pronunciar eles bem simples, né? 100, 200, 300, 400, 500. Falei muito rápido, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Então, de 100 até 900 vai seguir esse padrão. E agora, quando for quebrado, como é que a gente vai falar? Tipo, 998. Como é que a gente vai falar? Exemplos, né? Vamos ver. 999 em inglês é 900. Eu não sei se vai ficar a câmera na frente, eu acho que não, né? 999. Reparem que aqui, nesse caso, eu dividi os últimos números, sim, com o and. Mas reparem que as duas últimas casas, eu sempre separo usando o hífen, né? Caso seja número quebrado, número não inteiro. Se fosse apenas 90, eu iria colocar apenas 90. Eu não iria colocar hífen, mas outra coisa, né? Então, 999 é 999. 999. Eu poderia também omitir esse and, mas fica mais formal, né? Quando você coloca o and. 999. Poderia falar, sem problema nenhum. 999. 1000 em inglês é 1000. Thousand. Se eu falar thousand, vai estar certo?
assim, muitos sotaques, eu por conhecer diversos países, tem muitos sotaques que eles falam assim. Então, vai estar certo. Não é o que o pessoal considera como padrão, mas está certo, vão te entender se você falar 1000, ok? Só que a pronúncia mais comum é 1000, ok? Então, das duas maneiras, você falando, vai estar certo. Agora, o que você não pode falar? 1000. Ninguém vai entender, ok? 1000. Aqui, o O, ele leva um som de A. 1000. 1000, ok? Que seria o 1000, né? Aqui é o 1000. É que 9.999 em inglês é 9,000, né? Como se fosse 9 milhares, 9 milhares, né? Tá certo? Acho que sim, né? 900, nove centenas, and 99 e 99. Então, aqui, 9,999, ok? Então, aqui, se vocês pegarem esse padrão aqui que eu estou ensinando para vocês, vocês conseguem replicar, por mais que os números sejam diferentes. Mas se corresponder a esse número de casas decimais, você vai saber, né? 9,999, ok? Vamos lá. E aí, falta só um milhão agora para gente. 1 milhão em inglês é 1 million. 1 million. 1 million. E aí você pode falar, usando aquelas primeiras casas decimais também que a gente aprendeu, né? 2 millions, né? E aí se for mais de 1 milhão, aí você vai acrescentar o S aqui no final, né? 2 millions, 3 millions, 4 millions e por aí vai, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha com seus amigos, ok? Até mais. Later.